O Cadastro Nacional de Informações Sociais é a base oficial que contém todo o histórico de contribuições previdenciárias do trabalhador. Ele registra cada vínculo de trabalho, as datas de entrada e saída, os valores de remuneração declarados e os eventuais indicadores de inconsistência. A importância do Cadastro Nacional de Informações Sociais é imensa. Ele influencia diretamente o cálculo do tempo de contribuição, o cumprimento dos requisitos de carência, a apuração do valor da renda mensal inicial do benefício e até mesmo a identificação do melhor momento para protocolar um requerimento. Quando há erros nesse cadastro, o segurado pode receber um benefício de valor menor que o devido. Em situações mais graves, o pedido pode ser indeferido de forma injusta. Por isso, é indispensável comparar as informações do Cadastro Nacional de Informações Sociais com os documentos físicos do trabalhador. Devem ser utilizados a carteira de trabalho, os carnês de contribuição, os comprovantes de recolhimento, as guias de informações previdenciárias e demais registros que demonstrem o vínculo laboral e os valores salariais corretos. O advogado previdenciarista deve buscar registros omissos, salários incorretos, contribuições abaixo do salário mínimo ou recolhimentos feitos fora do prazo legal. Essa análise é o ponto de partida tanto para o planejamento previdenciário quanto para a revisão de benefícios concedidos com erro. A carta de concessão é outro documento fundamental nesse processo. Ela apresenta o valor inicial do benefício, detalha a regra utilizada para o cálculo, especifica os fatores aplicados e deve conter a memória de cálculo com os salários considerados no período básico de cálculo. Um dos problemas mais comuns é a ausência da memória de cálculo na carta de concessão, especialmente quando o benefício é concedido judicialmente. Outro problema recorrente é a divergência entre os dados constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais e aqueles que aparecem na carta. Também são comuns omissões de salários, desconsideração de contribuições concomitantes e erros na escolha do período básico de cálculo. Para uma análise segura e profissional, o advogado deve exigir sempre a memória de cálculo completa. Ele deve verificar se todos os salários listados no Cadastro Nacional de Informações Sociais foram realmente utilizados e deve comparar as regras aplicadas com os direitos legais e adquiridos do segurado. Cabe destacar que essa tarefa é de responsabilidade exclusiva do advogado. Não é o sistema de cálculos e nem o Instituto Nacional do Seguro Social que garantem a correção dessas informações. É o advogado quem deve validar os dados, corrigir falhas, indicar o melhor benefício e evitar que o segurado sofra prejuízos por orientações erradas. Nesse processo, o advogado pode oferecer diversos serviços. Entre eles estão a análise e correção do Cadastro Nacional de Informações Sociais, a simulação das regras de aposentadoria, a auditoria do benefício concedido e a revisão pós-concessão. Os indicadores do Cadastro Nacional de Informações Sociais merecem atenção especial. Eles são códigos que apontam possíveis inconsistências em cada vínculo. Os principais indicadores incluem recolhimentos abaixo do valor do salário mínimo, recolhimentos feitos fora do prazo legal, contribuições realizadas como microempreendedor individual, como contribuinte individual ou como segurado facultativo. Também aparecem indicadores para vínculos oriundos de regimes próprios de previdência e para períodos de recebimento de benefícios por incapacidade sem contribuição intercalada. Estes indicadores não devem ser interpretados automaticamente. Cabe ao advogado avaliar se aquele vínculo pode ser aproveitado, se atende aos critérios de carência, se conta para a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e qual será o impacto da inclusão ou exclusão daquele período no valor final do benefício. No cotidiano da advocacia previdenciária, uma das maiores dificuldades enfrentadas é a obtenção de documentos. Muitas vezes a empresa se recusa a fornecer formulários essenciais como o perfil profissiográfico previdenciário, registros da carteira de trabalho ou outros documentos funcionais. Nesses casos, o advogado pode propor uma ação judicial específica de exibição de documentos. Outro desafio frequente é a atuação em ambiente digital. Com o crescimento da advocacia remota, é fundamental que o advogado exija cópias legíveis dos documentos originais ou documentos devidamente autenticados. É recomendado ainda inserir no contrato de honorários
uma cláusula de responsabilidade, declarando que a veracidade das informações fornecidas é de responsabilidade exclusiva do cliente. Também é importante estar atento a possíveis fraudes documentais. Existem casos em que a carteira de trabalho foi adulterada com registros fora da ordem cronológica, assinaturas falsas ou tintas modernas aplicadas em datas antigas. Essas adulterações podem comprometer todo o planejamento e até mesmo gerar prejuízos judiciais. Com a automação dos processos administrativos no Instituto Nacional do Seguro Social, surgiram novas preocupações. Muitos benefícios hoje são analisados por sistemas automatizados que não examinam os documentos anexados ao processo. Isso significa que, mesmo quando o advogado apresenta provas contundentes, o sistema pode ignorar essas informações e indeferir o pedido ou conceder o benefício com erro. Por esse motivo, as revisões de benefícios se tornaram cada vez mais frequentes e necessárias. As revisões são cabíveis sempre que o Instituto Nacional do Seguro Social desconsidera vínculos válidos, aplica uma regra de cálculo incorreta, ignora tempo especial, omite salários ou deixa de aplicar normas mais vantajosas. São exemplos de situações típicas de revisão: reconhecimento de tempo de serviço militar, reconhecimento de tempo especial com base em laudos técnicos, correção de períodos com contribuições concomitantes, reconhecimento de direito adquirido anterior à reforma da Previdência de 2019, inclusão de vínculos que não constavam no Cadastro Nacional de Informações Sociais. O cenário atual do Instituto Nacional do Seguro Social apresenta sérias dificuldades. A falta de capacitação técnica entre servidores, decisões automatizadas equivocadas, políticas de pente fino voltadas para cortes indevidos e um atendimento digital que dificulta a efetiva defesa dos segurados. Diante disso, o papel do advogado previdenciarista é absolutamente central. Ele é o único profissional com capacidade técnica e legal para proteger os direitos do trabalhador, identificar falhas nos cálculos, apontar soluções viáveis e garantir que o benefício previdenciário seja concedido ou revisado de forma justa. A advocacia previdenciária, mais do que um ramo técnico, é um verdadeiro instrumento de dignidade. É através dela que o cidadão consegue, na prática, acessar os direitos que a lei lhe assegura. Concluímos esta aula reforçando que a análise do Cadastro Nacional de Informações Sociais e da Carta de Concessão não pode ser tratada como uma etapa burocrática. Ela é o coração do trabalho do advogado previdenciarista. Quem domina esses documentos entrega melhores resultados, evita perdas irreparáveis e conquista a confiança do cliente com base em técnica, ética e responsabilidade.